Nação, vamos reagir aqui à notícia que saiu sobre o Juninho do Karabakh como possível reforço do Flamengo para 2025. O Felipe Luiz já entrou em contato com o jogador, está em conversa com o atleta e falta pouco para ele poder fechar com o Flamengo. Fica aí, assista até o final para você saber de tudo que está acontecendo nos bastidores. Mas antes, peço a você que dá aquela moral aí, se inscreva no canal, dê seu like, ativa o sino da notificação. Vou estar deixando os créditos para Sport TV e o canal do Vene Casagrande. O link vai estar na descrição e bora pro vídeo. Em relação a atacantes, tem notícia saindo do forno em relação ao Flamengo, né? O Flamengo ainda não anunciou reforços para 2025, mas está se movimentando, pensando no sistema ofensivo, não é isso, amigo? Pois é, notícia quentinha que o pessoal já pode acompanhar no GE. Globo. A gente, enfim, conseguiu apurar o nome do atacante que o Flamengo negocia para ser o substituto do Gabigol. E a gente está vendo aí na tela o Juninho, atacante de 28 anos, que nesse momento atua no Karabakh do Azerbaijão. A gente lembra que o Flamengo está com uma nova realidade financeira, diminuiu a sua expectativa de investimento e vinha mantendo esse nome muito bem guardado, né? Um nome que tem a indicação do José Boto, português diretor de futebol. Para o torcedor que pode estar se perguntando, mas quem é o Juninho? O Juninho é um atacante revelado pelo Atlético Paranaense em 2015, quando eu trabalhava em Curitiba. Ele era reserva dos aspirantes do Atlético, do time ainda do Claudinei Oliveira. Acabou sendo emprestado para vários clubes no futebol brasileiro, Brasil de Pelotas, Novo Horizontino. Foi para o futebol português, lá conseguiu ter uma sequência, inclusive atuou no Estoril e no Chaves, e há 2 temporadas foi para o Karabakh do Azerbaijão e logo na primeira temporada estourou, né? Fez 31 gols em 55 jogos. Na atual temporada são 11 gols e 2 assistências em 25 partidas. É um atacante de lado, né? 1,78 m, é ponta, joga principalmente pela direita, mas pode também jogar pela esquerda. É um jogador que já tinha um acordo encaminhado com o Sevilha da Espanha, a transferência já estava tudo certo. Felipe Luiz entrou em contato com o Juninho, conversou com ele, o José Boto também. O Juninho quebrou esse acordo, né? Essa negociação entre Karabakh e Sevilha não vai mais acontecer, abrindo o caminho para o Juninho poder ser essa contratação, esse primeiro reforço do Flamengo para 2025, um negócio que deve ser na casa dos 25, 30 milhões de reais, 4, 5 milhões de euros, que era o que o Flamengo estava imaginando gastar para trazer esse atacante. A gente já vinha falando que o Flamengo estava buscando nomes alternativos, não ia esperar grandes nomes, uma grande contratação para esse atacante. Enquanto o Pedro ainda se recupera de lesão e o Gabigol deixou o clube, o Juninho, do Karabakh do Azerbaijão, deve ser esse novo atacante do Flamengo, Bené. Aí o nome, então, todas as informações estão lá no GE. Globo, na página do Flamengo. Foge muito do perfil recente de contratação do Flamengo, né? Surpreendeu. Até em relação às cifras e também ao nome, de não ser um nome muito badalado e não muito conhecido no futebol brasileiro, né, Ramon? Um jogador que saiu daqui, como o André Pessoa bem lembrou, muitos empréstimos, passagem por vários clubes, se consolidou no futebol português e está no Karabakh há 2 temporadas. E pela idade também, né? 28 anos. Não é exatamente jogador jovem que chega de 20, 21 para desenvolver já. Não, me surpreendeu. Eu esperava um jogador assim, à altura, Roger Guedes. Foi especulado Firmino também. Eu esperava um jogador a essa altura para substituir o Gabriel no Flamengo. Mas em relação ao Juninho, obviamente eu não conheço, eu não vejo jogar regularmente. E aí quando se vem um nome assim, graças à internet, a gente começa a pesquisar sobre esse jogador. O André foi muito feliz. Ele é um ponta que foi formado como ponta, mas tem jogado ultimamente como um 9, como esse último jogador de muita mobilidade, né? E aí pesquisando, vendo alguns vídeos, ele é um atacante de ruptura de linha, um atacante que dá essa opção de atacar essa profundidade, trazendo para o elenco do Flamengo, assim, muito Bruno Henrique, né? Um atacante de muita movimentação. Inclusive, na temporada agora, 23, 24, que o Karabakh jogou a Europa League, ele fez um bom jogo contra o Leverkusen, né? O Leverkusen é um time histórico, acabou fazendo gol, inclusive. Recentemente fez um bom jogo também contra o Lyon, pelo Campeonato Europeu. É um jogador de muita velocidade, mobilidade e da maneira que gosta de jogar o Felipe Luiz. De muita intensidade também. Não é um Rony de velocidade igual ao Rony, mas intensifica muito essa pressão nesse primeiro combate. Enfim, interessante ele pode ser. Não é tão conhecido, mas se o Sevilha tinha um acordo para contratá-lo, né, mau jogador não é. Então, assim, quando toca o telefone, Felipe Luiz te ligando, é difícil falar. Vai jogar no Flamengo ainda, né? Falar, não. Essa reposição até pro Gabigol, né? Agora, assim, eu sinceramente não conheço o jogador, não assisti jogando pelo Karabakh. Enfim, tem essas credenciais. Agora, não deixa de ser uma aposta, né? Sim, o Flamengo claro. faz. E aí, o meu questionamento é, esse jogador que vai chegar agora para ser o centroavante do Flamengo, não é um cara que vai chegar com tempo para poder se ambientar. Esse cara vai chegar para jogar. É por isso que eu esperava um cara de nome. Porque não tem o titular da posição e o outro cara que era o reserva, que era um dos maiores jogadores da história do clube, não está mais. Então, esse cara que for chegar, ele vai chegar para jogar. É o cara que vai iniciar, não vou nem colocar aqui Campeonato Carioca, mas é o cara que vai iniciar para jogar as primeiras fases de Libertadores, que vai jogar a Supercopa do Brasil. O próprio brasileiro, o Pedro está fora. A gente sabe que o brasileiro começa em março. Bem lembrado. Então, assim, esse cara que vai chegar agora, que o Flamengo vai contratar,
esse cara vai chegar já para jogar, para ser o titular do ataque do Flamengo. E aí eu não sei se... Não sei não, na minha opinião... momento, né, para fazer esse tipo de na minha opinião, teria que ser um jogador mais pesado. Um cara que você... É claro que nenhuma contratação você tem 100% de certeza que se vai dar certo ou se vai dar errado. Mas tem alguns nomes que você olha e fala assim, cara, esse cara aqui, a probabilidade dele dar errado ou dele responder abaixo é muito menor. E eu imaginava o Flamengo fazendo uma movimentação nesse sentido, visando o centroavante. Pode ser que o cara que ele chegue, vista a camisa, sinta peso nenhum, desande a fazer gol e a gente vai falar que tá tudo certo, vai elogiar aqui a contratação. Mas hoje, dia 7 de janeiro, na minha visão, a gente tem que tratar o Juninho como uma aposta. E pensando no que tem o elenco do Flamengo hoje, pelo menos na minha opinião, dá a entender que o Bruno Henrique vai ser esse 9. Esse jogador mais centralizado no Flamengo, né? Porque o Flamengo não tem 9. O Carlinhos vai começar a jogar o Carioca ali, né? Não vai aos Estados Unidos, junto com o clube para fazer a pré-temporada. Ou talvez a ideia seja o Juninho ser esse jogador também, não, apesar de pegar de surpresa, né? Se de fato for confirmado, né, a transferência, assim, né? Mas se não, para mim, na minha ideia, o Bruno Henrique vai fazer esse papel de 9 ali, ou até mesmo uma dupla de ataque com Plata, ou com o Michael também. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo que abriu negociação para enfim contratar o atacante. Posição que está sendo tratada como prioridade pela nova gestão do Flamengo e também pela comissão técnica do Felipe Luiz. Obviamente, por conta da saída de Gabigol e a ausência de Pedro por período indeterminado. A gente não sabe quando ele volta e se ele voltará bem também aos gramados. Então o Flamengo abriu negociação. Vou dar um spoilerzinho para vocês. Tá dando chapéu no Sevilha da Espanha. O Sevilha da Espanha estava muito próximo de assinar contrato com esse jogador, ia assinar tudo ontem, segunda-feira, e aí o Flamengo entrou em contato ontem mesmo e falou, opa, não assina não porque a gente vai fazer uma proposta feita. E aí o que aconteceu? Eu vou contar para vocês no vídeo de agora. Tem também informação sobre Fabrício Bruno. Olha, tô achando que vai dar confusão. Mais um spoilerzinho para vocês. O empresário tá vindo ao Rio de Janeiro para resolver essa situação. Tem também demissões lá no CT Ninho do Urubu. Infelizmente, acontece esse tipo de situação quando há troca de gestão. E a gente vai falar isso porque está acontecendo muita demissão lá no Ninho do Urubu. Várias pessoas sendo desligadas entre ontem e hoje também. Vamos agora falar de Fabrício Bruno, galera. O empresário vem ao Rio de Janeiro resolver essa situação e o empresário quer que o jogador nem se reapresente amanhã no Ninho do Urubu, data prevista para os jogadores se reapresentarem, iniciarem a preparação, a pré-temporada, pensando na temporada de 2025. O Fabrício Bruno também não quer se reapresentar. O Fabrício Bruno voltou a expressar o desejo dele de ser transferido para o Cruzeiro. O José Boto topa fazer o negócio, mas quem manda é o BAP, quem tem a caneta é o BAP. O José Boto entende que esses valores são valores ok pela venda do Fabrício Bruno, até porque, pessoal, na boa, Felipe Luiz já foi jogador, José Boto conhece dia a dia de clube. Ter um jogador insatisfeito no dia a dia do Flamengo, mesmo que seja um jogador importante, não será agradável. Imagina esse jogador chegando todo santo dia, emburrado, cara amarrada, biquinho. Não tem jeito, faz parte do futebol. O jogador insatisfeito não faz bem ao dia a dia de nenhum clube. Felipe Luiz já foi jogador, já conviveu com vários jogadores. A partir do momento que o Felipe Luiz vira para o Fabrício Bruno e fala, cara, você quer ir para o Cruzeiro? Pode ir. Pode ir. Por quê? Porque o Felipe Luiz entende o lado do jogador. Agora, não tem como forçar o presidente, a diretoria do Flamengo a aceitar a proposta do Cruzeiro de 7 milhões de euros por 70%, mais 1 milhão em bonificação em caso de títulos do Cruzeiro. A proposta está na mesa, André Cury, empresário do jogador, está vindo ao Rio de Janeiro, vai se reunir com o Flamengo e não quer nem que o jogador se reapresente nessa quarta-feira para iniciar a pré-temporada. Prevejo confusão. E olha, não vai ser só agora que esse André Cury vai arrumar confusão lá no Flamengo, não. Porque ele também é representante do Pulgar. O Pulgar não vai querer renovar. Xiii, prevejo confusão, pessoal. Mas, enfim, fica a informação. Fabrício Bruno mantém o desejo. Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro, mantém o desejo em ter o Fabrício Bruno. O empresário chega ao Rio em breve. Em breve, que eu digo assim, já deve estar a caminho do Rio de Janeiro, tá? Porque a última vez que eu falei com ele, ele estava comprando passagem para poder vir para o Rio de Janeiro e resolver essa situação. Vamos falar agora do provável reforço do Flamengo, o atacante, enfim, trata-se de Juninho, Juninho Vieira, ele que está atualmente no Qarabag clube, deixa eu ver, clube que já jogou Europa League, Champions League, é um clube
inusitado. E se eu falar para vocês, galera, que eu conheço esse time, que eu conheço o Juninho, que eu acompanhei vários jogos do Juninho, eu vou estar mentindo. Recentemente, inclusive, a gente falou aqui que o Flamengo não estava negociando por ele, porque o Sevilha estava contratando esse jogador. O Flamengo tinha essa informação, mas diante, digamos assim, da dificuldade de achar outros nomes, o José Boto conversou com o Felipe Luiz aprovou o nome, gosta do nome, inclusive entrou em contato com o Juninho. E o que aconteceu? O Flamengo, que até domingo não tinha interesse no jogador, a partir de domingo para cá entrou em contato com os empresários do atleta e falou assim: olha, não assina com o Sevilha. Estava previsto para ele assinar nessa segunda-feira, contrato longo, tudo firmado. O Sevilha estava esperando o jogador para poder realizar os exames e assinar o vínculo dele. O que aconteceu? O Flamengo entrou em contato com os representantes do atleta, José Boto entrou em contato e falou: não assina que eu vou mandar a proposta. E aí o empresário falou: manda logo, porque o Sevilha está esperando ele. O Flamengo foi e enviou a mesma proposta, a mesma base salarial, financeiramente falando, 3 anos de contrato. O jogador gostou e ainda recebeu o telefonema do Felipe Luiz, que o jogador ouviu o projeto Felipe Luiz, o que Felipe Luiz pretende fazer com ele, ele gostou, ficou mais animado ainda. E o que aconteceu? Eles abortaram a missão com o Sevilha, não se reapresentaram ao Sevilha. O Sevilha entrou em contato e falou: olha só, a gente não conta mais com você, nossa proposta está retirada, a gente não tem mais interesse em fechar com você. O Sevilha tirou o time de campo, o Flamengo comemorou internamente, porém, agora o Flamengo precisa chegar num acordo com esse clube. O nome do clube eu sempre esqueço, Qarabag, tá? Já jogou Premier League, inclusive, números do Juninho, que tem 28 anos, atuando na Europa League e também Champions League. 27 jogos, 13 gols, 2 assistências. 0,55 participações diretas em gol por jogo. Beleza. Vamos lá, pessoal. O José Boto acompanha o Juninho há muito tempo, conhece o Juninho há muito tempo, porque ele jogou durante muito tempo no futebol português. Por exemplo, ele teve uma rápida passagem em 2016 pelo Portimonense de Portugal. Em 2019 ele chegou ao Estoril de Portugal. Depois ele se transferiu ao GD Chaves, clube, inclusive, que o Hugo Souza Neneca atuou, emprestado pelo Flamengo. Ele ficou até 2022 e 2023 nesse time. Depois ele foi para o Qarabag, e lá no Qarabag, vou te falar, ele fez muitos jogos. 80 jogos, 42 gols e 4 assistências. Os números são bons. Mas ele está se destacando no mercado alternativo. Beleza, mas tem gente que vai e nem se destaca. Pelo menos ele está se destacando. E além desses clubes que eu citei, ele é cria do Atlético Paranaense, tá? Jogou também no GE Brasil, aqui do Brasil, Grêmio Novo Horizontino, Figueirense, Vila Nova. Então, tá aí o currículo do Juninho. Flamengo, portanto, tá dando, ou melhor, tá tentando dar um chapéu no Sevilha, porque ainda precisa chegar num acordo com o Qarabag, que não é fácil. Os russos que mandam lá, José Boto tá negociando diretamente com eles. O que eu sei, através dos empresários do jogador, a proposta salarial do Flamengo para o jogador é a mesma do Sevilha, não teve isso de 3 vezes mais, como a imprensa internacional soltou. E assim, com todo respeito à imprensa internacional, eu preciso confiar no empresário do jogador, que é o Márcio Bittencourt, que é o cara que sempre foi justo e correto com a imprensa, pelo menos nunca mentiu nada para mim, e ele foi muito sincero, Vini, olha só, o Flamengo entrou na jogada de domingo para cá, domingo à noite, até sexta, sábado, não tinha nada. Ele, na verdade, foi oferecido pela gente para a antiga gestão, mas não andou em nada, muito pelo contrário. E aí, de domingo para cá, o Flamengo veio forte. Perguntei por quê, ele falou: não sei, o Flamengo entendeu que quer, agora quer. Então, eu fui ouvir o Flamengo e eles falaram: cara, diante da dificuldade que a gente está tendo, o Juninho, um ótimo nome, tem um perfil que a gente está buscando, tem os requisitos que a gente está buscando. O departamento de análise scout do José Boto aprovou, o Felipe Luiz aprovou, e agora o Flamengo tenta concretizar a contratação desse jogador, contrato de 3 anos, e dar um chapeuzinho no Sevilha da Espanha. E segundo os empresários do atleta, não foi só o Sevilha que demonstrou interesse, não. Outro clube bem famoso, o Bayer Leverkusen, demonstrou interesse também no Juninho, mas na ocasião a proposta do Sevilha foi melhor, mais vantajosa, tanto para o clube dele quanto para o jogador. Então, Nação, o que você achou dessa notícia aí sobre o possível reforço do Flamengo, Juninho? Eu falo possível reforço porque ainda não fechou, né? Mas vamos dar continuidade aqui à notícia, vamos ver o que o site GE está falando sobre o Juninho. Felipe Luiz convence Juninho e o Flamengo tenta a contratação do atacante do Qarabag. O rubro-negro busca um acordo com o clube do Azerbaijão e espera concretizar o negócio até sexta-feira.
Juninho é o atacante que o Flamengo quer contratar para substituir Gabigol. O jogador de 28 anos está no Karabag e neste momento a negociação passa por convencer o clube do Azerbaijão a vendê-lo. O brasileiro já aceitou a proposta graças a um pedido direto do Filipe Luís. Juninho tinha ida encaminhada para o Sevilha da Espanha, mas recebeu o telefonema do treinador rubro-negro no último final de semana e mudou de ideia. Ele quer jogar no Flamengo. Os valores estão dentro do que o Flamengo espera pagar por um atacante, entre 4 e 5 milhões de euros, entre 25 milhões e 32 milhões na cotação do momento. A informação do interesse do rubro-negro em Juninho foi publicada primeiramente pelo portal espanhol ABC. Então, nação, realmente o Flamengo tem muito interesse no atacante Juninho. O Filipe Luís ligou para ele, então com certeza as negociações estão em andamento e falta pouquinho para o Flamengo aí fechar essa contratação. O que vocês acharam aí? Deixem aí nos comentários a sua opinião, que eu quero saber. E para finalizar, quero pedir para você que é novo aqui, que se inscreva, dê seu like, compartilhe, comenta, porque isso é muito importante para o meu crescimento. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.